Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 11 de julho, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina, a terceira lição já desse trimestre, será Olhando as Pessoas pelos Olhos de Jesus. O nosso texto base, o nosso verso principal da semana, se encontra em Mateus no capítulo 4, verso 19, que diz assim: E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Esse texto representa o momento em que o Senhor Jesus chamou alguns dos seus discípulos. Quando nós olhamos para a equipe formada por Cristo Jesus, 12 indivíduos, o único deles que tinha algum tipo de preparação acadêmica, que era um indivíduo mais preparado e tanto por isso mesmo acabou sendo escolhido como tesoureiro do grupo, foi Judas. O que nós percebemos pela maneira como o Senhor Jesus lidou com esses 12 apóstolos é que Jesus não os chamou por aquilo que eles sabiam fazer, por causa da preparação acadêmica que possuíam, mas porque ele viu neles algum potencial que poderia ser desenvolvido para a expansão do reino. Jesus tinha um hábito de poder olhar para as pessoas e ver nelas aquilo que ninguém mais era capaz de visualizar. Ele olhava para Pedro e enquanto a maior parte das pessoas podia ver um indivíduo truculento, um indivíduo que era impulsivo e que na maior parte das vezes metia os pés pelas mãos, agindo de forma completamente precipitada, e Jesus olha para ele e percebe nele características que poderiam fazer com que ele se tornasse um dos maiores pregadores do evangelho de todos os tempos. A maior parte das pessoas olharia, por exemplo, para Saulo de Tarso e veria apenas um terrorista que tem um ódio tremendo contra os cristãos e cuja maior felicidade era conseguir colocar cristãos na cadeia ou vê-los martirizados. Mas Jesus foi capaz de olhar para eles e ver o maior de todos os plantadores de igreja de todos os tempos. Mais do que isso, viu nele um indivíduo com capacidade para ser o responsável por produzir cerca de 40% do Novo Testamento. E Jesus foi capaz de olhar para uma mulher que a maior parte das pessoas via apenas como uma mulher apanhada no flagrante ato do adultério, mas viu nela uma discípula, alguém que teria o privilégio de se tornar a primeira testemunha da ressurreição de Jesus e que teria a possibilidade de testemunhar do fato de que Jesus ressuscitou a todos aqueles que estariam à sua volta. Algumas pessoas olhariam para Tomé e veriam apenas um indivíduo cético, com incapacidade de acreditar na maior parte das coisas e muitas vezes dando trabalho para aqueles que estavam à sua volta, cuja frase principal é: eu não acredito, se eu não tocar, eu não vou acreditar naquilo que vocês estão dizendo, eu preciso ver com esses olhos, preciso tocar com essas mãos. E Jesus viu nele um indivíduo capaz de ir até os lugares mais distantes, como por exemplo a própria Índia, para poder pregar o evangelho. Algumas pessoas olhariam para Simão o Zelote, um indivíduo radical, com tendências ao radicalismo nacional do seu tempo, cuja vida tinha sido dedicada para poder lutar contra a dominação dos romanos. E Jesus viu nele condições para que ele se tornasse também um apóstolo. E eu poderia continuar aqui falando sobre uma série de indivíduos que foram chamados por Jesus e que fizeram a diferença dentro da expansão do reino de Deus, da implantação do reino de Deus aqui na terra, que foram indivíduos que a maior parte das pessoas jamais daria absolutamente nada por eles, mas que foram chamados por Jesus e que por isso fizeram toda a diferença. Eu queria nesse momento te desafiar a dedicar essa semana para tentar pedir ao Senhor Deus que te ajude a olhar as pessoas sob a lente de Jesus e ter a possibilidade de poder perceber o quanto o Senhor Jesus investe nas pessoas, não pelo que elas são, mas pelo que elas com certeza chegarão a ser transformadas pela graça de Cristo Jesus. Vamos orar para que o Senhor Jesus nos dê essa capacidade? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por tua palavra, obrigado porque através dela nós temos a possibilidade de enxergar as pessoas com os olhos de Jesus. Ajuda-nos a compreender o que o Senhor tem para nós e ao mesmo tempo a ver as pessoas que estão à nossa volta e que talvez nós ainda não as tenhamos visto como potenciais pessoas do reino de Deus. Ajuda-nos, Pai, a conseguirmos enxergá-las com o olhar de Cristo Jesus, pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?